Nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Abra lá, meu querido. Atos, capítulo 9. E nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a vida de Paulo. O tema da mensagem de hoje é instrumento escolhido. Diga, instrumento escolhido. Atos capítulo 9, de 1 em diante. Assentado como você está, mas com toda reverência ao Deus da palavra, eu vou ler na minha versão, que diz assim: enquanto isso, Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho do Senhor, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem que Paulo fazia para Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz vinda dos céus, e Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém dirá o que você vai fazer. Verso 7 do capítulo 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que levaram pela mão até Damasco. Dali permaneceu 3 dias, cego, não comeu, não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão a Ananias, disse: Ananias, Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse para Ananias: vá, Ananias, vá a Judas, a casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando lá. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, impondo as mãos para que voltasse a ver. Verso 13, respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote, ele chegou para prender, ele chegou para acabar com todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos repetir esse verso 15. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Aquilo que o Senhor disse a Ananias. Vai. Vamos lá, meu irmão, repita. Vá. Vá. Esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome a todos os gentios, a todos os reis, perante o povo de Israel. E eu mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações, amém? Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o personagem, instrumento escolhido, Saulo, que se transformou em Paulo. Eu sou apaixonado por essa história, que desde embaixador do rei, desde menino, quando eu decorava a Bíblia, e tinha debate bíblico, debate versículo. Hoje ninguém carrega mais Bíblia, hoje ninguém sabe versículo nenhum. Antigamente a gente tinha que decorar, tinha que recitar isso diante da igreja. E um dos personagens que eu tive que fazer foi a história de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo. Eu ainda pequeno, com 12 anos, tive que apresentar isso na igreja. Eu tremia feito vara verde, mas dizem que quem aprende é quem ensina. Então hoje eu conheço a história porque eu tive a oportunidade de ensinar dessa história. E a história de Paulo é uma história fantástica, porque Paulo, meu querido, foi um dos primeiros que realizou a obra do Senhor pós
Jesus, a história de Jesus todos nós sabemos. Vamos tentar ver o cenário. Jesus veio, pregou o evangelho. Com 30 anos ele iniciou o seu ministério. Durante 3 anos Jesus fez prodígios, maravilhas, chamou os discípulos, curou, libertou, fez maravilhas. Com 33 anos nós sabemos que Jesus foi crucificado, foi imolado, permaneceu morto 3 dias, ao 3º dia ressuscitou. Durante 40 anos ressurreto, ele perambulou na face da terra, fazendo milagres, ou seja, maravilhas. Todos ficaram estarrecidos com ele. De repente, Jesus foi assunto ao céu, subiu, após 40 dias de grandes aparições. E ele falou antes de ir: permanecei em Jerusalém, porque do alto serás revestidos de todo poder. Foi o dia de Pentecostes. E assim, logo a seguir, todos estavam reunidos, e o Espírito Santo desceu, fez prodígios, fez maravilhas. Isso tudo está no livro de Atos. Atos dos Apóstolos é uma continuidade dos Evangelhos. Quem escreveu Atos foi Lucas. E aqui Lucas, ele começa a destacar a história da igreja primitiva. E um grande mártir da igreja primitiva foi Estevão, que foi apedrejado. E quem estava ali, aos pés de Estevão, era quem? Saulo, pegando a capa de Estevão. E ali estava Estevão, morto, e Saulo aplaudindo, feliz, realizado, procurando autorização para matar mais discípulos. Obrigado, filha. Fique tranquilo, aqui o que não falta é copo, meu irmão. E ali Jesus, ou melhor, e ali Saulo estava, segundo o texto bíblico, salivando, feliz em ver a destruição dos discípulos, dos cristãos. E para que nós cheguemos nesse texto bíblico, nós vamos ver que Saulo não parou por ali. Ele recebeu a autorização do sumo sacerdote para ir em Damasco, para pegar homens e mulheres e trazê-los para serem mortos como Estevão foi morto. E é interessante que no caminho de Damasco, viu uma luz, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego. Todos ouviram, mas ninguém viu. Só ele viu, ficou cego e perguntou: quem és? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está me perseguindo, você não está perseguindo os cristãos. E a partir dali, ele ficou cego, foi levado para a casa de Judas, e lá em Judas ele ficou durante 3 dias sem comer, sem beber, orando, segundo o texto bíblico, até que Deus chamou Ananias. É o contexto que a gente leu. Deus falou com Ananias e falou assim: Ananias, vai lá, existe um camarada que é o meu instrumento escolhido. Você vai lá, pregue as boas novas a ele, faça maravilhas, porque ele será o meu instrumento escolhido. Ananias levantou a voz diante do Senhor e falou: não posso, porque ele é mau, ele veio para matar, ele veio para destruir, ele está salivando a destruição dos discípulos, dos cristãos, eu não posso. Aí Deus ratifica dizendo: ele é um instrumento escolhido. E assim Ananias foi, disse: irmão Saulo, que Deus te abençoe. E Saulo, a partir dali, foi transformado, foi regenerado e foi logo a seguir batizado. Depois foi apresentado aos discípulos. Ninguém acreditou, até que Barnabé entrou no meio, filho da consolação, e disse: não, ele não está enganando a gente, não. Ele é transformado, ele teve uma visão, ele ouviu de Deus. E os discípulos receberam Saulo e passou a ser chamado Paulo. Pastor, por que você está falando tudo isso? Para que você possa entender. Porque saiba de uma coisa, olhe para mim, meu querido. O Brasil, em sua maioria, é cristã. Você sabia? A maioria do último censo diz que nós somos cristãos. Eu anotei aqui, de 100% da nossa população, 87% é uma população cristã. Desses 87,
64 são católicos e 23 são protestantes. Espíritas está em torno de apenas 2% e sem religião 8%. Certamente você que está aqui, se veio para cá, você é cristão. Certamente você conhece o Evangelho, você sabe da palavra de Deus, você entende. Mas a ideia desse Evangelho não é conhecer, é praticar. Porque desses 87% dos cristãos no Brasil, poucos são os praticantes, quer sejam católicos ou quer sejam protestantes. Diga-se de passagem que muitos católicos, eu estava vendo, dessa quantidade aqui, a grande maioria é católico de nome, mas pratica o espiritismo, porque tem medo de dizer que é espírita. Ou seja, é um católico de fachada. Uma outra maioria se diz evangélica e na verdade não é evangélica, mas se acha legal. Hoje é interessante ser gospel. Eu sou gospel, eu canto Aline Barros, eu canto catedral. Eu gostaria de dizer para você que o texto bíblico de hoje está voltando à história do verdadeiro cristianismo, um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro, onde pessoas davam a vida por esse evangelho que a gente acredita, que a gente canta, mas muitas das vezes a gente não vive. E nesta noite eu vou compartilhar com vocês alguns passos desse jovem que é um ícone na história do cristianismo, chamado Saulo, que se transformou Paulo. E você vai ver que ele não é diferente de nós e pode trazer-nos grandes lições. A primeira característica que eu vejo aqui é a convicção de Saulo. Ele era convicto, ele sabia o que ele queria, ele era fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, ele vivia a lei. Ele não acreditava no Jesus que estava vindo, no cristianismo autêntico, e ele queria destruir, destronar, acabar. O texto bíblico escreve que ele salivava, ele vivia, ele suava. O texto original diz que ele não dormia enquanto não estivesse destruindo os cristãos. Convicção. Ele fazia bem feito. Eu pergunto, quais são as suas convicções? Você sabe no que você crê, você entende, você sabe que é verdade, conhece a verdade. Saulo sabia, ele acreditava que estava certo. Ele ouviu não somente falar de Jesus, mas tudo indica que ele, na verdade, viveu nos tempos de Jesus. Ele deveria ter passado perto de Jesus, mas não foi um discípulo. Ele se tornou apóstolo porque ele se considerava apóstolo, porque no caminho de Damasco ele ouviu Jesus dizendo, e ele brigou com os discípulos que falavam: você não é discípulo, você não é apóstolo. Ele falou: eu sou, porque o Senhor me chamou. Mas ele era convicto, ele sabia no que ele estava acreditando. É bem verdade que erroneamente. E a primeira grande questão que eu gostaria de dizer para você é: você sabe no que você está pensando? Você tem convicção? A sua religião é uma religião legal, joia. Religiosidade não quer dizer nada. Se tinha um cara religioso, era Saulo, que dava vida por aquilo que ele acreditava. Mas a segunda grande característica desse texto é que, além da convicção que ele tinha, ele, na verdade, ele teve uma conversão genuína, ele teve um encontro com Jesus. E essa é a segunda consideração que eu faço para você. Você que se considera um cristão, seja praticante ou não, você já teve um encontro com Cristo? Deus já falou com você? Porque tem gente que Deus fala por tabela. Ah, eu sou filho de crente, eu acho que eu sou crente. Mas filho de crente não é crente, filho de peixe é, mas de crente não. Cada um de nós precisa ter uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Saulo estava perseguindo no caminho de Damasco. Deus falou assim, ó: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo, o objetivo dele era aniquilar os cristãos, era acabar com o reino de Deus. Aquele evangelho que Jesus havia pregado anteriormente, ele queria dissipar, destruir. E a briga dele não era com os cristãos. A briga, Deus assumiu e falou: ó, a briga comigo. E
ali ele teve um encontro com Jesus. Meu querido, a segunda consideração que eu faço nesta noite é: você já teve um encontro com Jesus? Ah, pastor, mas eu frequento a igreja, eu já fui a isso, eu já fui à missa, eu já fui ao culto, eu já participei disso, eu já andei. Não importa, a questão é: você já teve uma experiência com Jesus? Saulo teve uma experiência com Jesus e ali mudou a vida dele. Em terceiro lugar, após a segunda questão que ele teve uma experiência, ele teve uma resistência de aceitação. Porque se você, meu querido, sair daqui hoje e falar assim: agora eu sou de Jesus, eu vou ter uma transformação genuína, eu vou viver a minha vida, não pense que vai ser tudo fácil, não. Vai ter resistência. Seus pais, seus irmãos. Nós tivemos aqui alguns meses atrás um testemunho de um missionário lá no Oriente Médio, e lá ele estava falando que aqueles que aceitavam a Jesus, o Cristo verdadeiro, eles eram expulsos da escola, eram expulsos da família. Se tivesse trabalho, perdia o trabalho. Lá existe uma perseguição autêntica. Aqui no Brasil não é tanto assim, mas vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades. Se você chegar em casa e falar: a partir de agora eu vou seguir o Deus verdadeiro, eu não vou ser mais um cristão no senso de nome, eu vou seguir o Senhor Jesus, meu querido, vai ter resistência. Quando Saulo se converteu, nem Ananias acreditou, falou: eu tô fora, eu vou lá visitar Saulo, ele vai me matar. Jesus falou: não, vá lá, porque ele é um instrumento precioso. Meu querido, você é um instrumento precioso do Senhor. Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo importante em sua vida. Você é um instrumento de Deus. Deus pode falar por todas as formas. Se Ele fala com uma mula, Ele falou comigo lá na praia, quando aquele usuário de droga, quando eu orei por ele, ele olhou para mim. Quando eu levantei, ele pediu dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eu falei: eu vou orar por você. Eu orei por ele, ele levantou e falou. Deus tem algo na sua vida. Deus pode falar de todas as formas. Deus nesta noite está falando com você, dizendo: você é um instrumento escolhido. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas saiba que eu estou contigo. Em quarto lugar, nesse texto a gente vai ver que depois da conversão de Saulo, ele teve um problema de aceitação e ele começou a passar por crises. Crises, sim, crises. Crises porque ele não compreendia. Ele agora, Paulo, transformado, apóstolo do Senhor Jesus, o homem que levava multidões para o cristianismo, que antes ele matava, agora estava se convertendo. Ele pregava o evangelho, fazia maravilhas, fazia prodígios, ia para cá, ia para lá, mas ele tinha um chamado espinho na carne, que ele ressalta no livro de Coríntios. Ele fala: eu não aguento, eu curo todo mundo, eu faço maravilhas e eu não consigo superar a minha crise. Senhor, eu não aguento, passa de mim. Aí Jesus falou para ele: baixa a tua bola, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na linguagem de hoje, Jesus estava falando para Saulo assim: para Paulo, fique frio, que eu não vou tirar o seu problema, porque você vai conviver com esse problema o resto da sua vida, para que você possa aprender que você é dependente de mim. Crises. No ministério, quando ele começou o ministério dele, na primeira viagem missionária, ele chama Barnabé, aquele que o ajudou o tempo todo. Vamos lá, Barnabé, vamos fazer uma viagem pelo Oriente, vamos evangelizar. Aí Barnabé foi, ele chamou João Marcos, que era o primo. Vamos lá, João Marcos. Eles começaram a viagem. No meio do caminho, João Marcos falou: tô fora, vou embora. Aí Paulo falou: João Marcos, eu estava esperando você. Imagina, eu aluguei até o hotel pra gente, nós três, para ficarmos lá, para evangelizar. Eu vou embora. A gente fizeram a primeira viagem missionária, deram a volta. Quando chegaram em Jerusalém, foi tão bom que ele falou assim: vamos fazer a segunda viagem missionária. Vamos lá, Barnabé, de novo. Aí pegou o Barnabé. De repente Barnabé levanta: Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos levar João Marcos agora, ele é meu primo. Aí Paulo falou: não, mas na primeira ele não quis, na primeira ele voltou, por que ele quer ir agora? Não vou levar não. Aí Barnabé: vamos levar, rapaz,
não vou levar. Vamos levar? Não vamos levar. A Bíblia descreve que houve uma discussão tremenda entre Paulo e Barnabé, a ponto dos dois separarem. Aí Paulo pegou a Silas e Barnabé pegou a João Marcos e continuaram a viagem. Crises no reino de Deus. Você pode olhar assim, mas pastor, isso acontece para a glória de Deus, porque em tudo Deus tem um propósito. Se antes tinha uma dupla, agora tinham duas. Crises. No final do ministério dele, lá em 2 Timóteo, quando ele já está preso, ele fala assim: eu estou abandonado por todos, ninguém veio me visitar, Alexandre me causou vários males, eu estou aqui, ninguém me visitou, por favor Timóteo, venha me visitar, mas antes, traga João Marcos, aquele que serviu de causa para a briga com Barnabé, agora ele pede para trazer, porque me é útil. Traga também os livros, traga a capa e traga as escrituras sagradas. Crises. Se Paulo passava por crise, olhe para mim, você vai passar. As crises vêm para serem superadas. Ou você não pensa que o pastor não tem crise? O que eu mais tenho é crise. Mas as vitórias são proporcionalmente, exponencialmente maiores. E o último passo, após as crises, você vai ver que Paulo, no ministério dele, ele apresenta os pontos fortes e pontos fracos. Ele diz assim: prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu concluo a história de Paulo não para uma aula paulina aqui, porque o mais importante disso tudo é você aplicar a vida desse homem dentro de você. A primeira aplicação que a gente pode tirar: quais são as suas convicções? O que você pensa? O que você imagina da religiosidade que você tem dentro de você? Você entra na máxima do IBGE como aqueles cristãos praticantes ou não praticantes? Porque para ser praticante, meu querido, olhe para mim, é necessário que você tenha uma experiência completa com o Senhor. Já pensou se vem um vendaval aqui como lá nas Bahamas e cai esse negócio aqui? Você tem a convicção de que você vai para o céu? Por mim pode cair isso aqui, porque eu vou para o céu correndo. Tem gente que vai correr para a porta de segurança, vai bater até no menino lá. Eu lembro de uma historinha quando eu era menino, que entraram os traficantes numa igreja evangélica, acho que foi no Rio de Janeiro. Os traficantes entraram lá com bazuca, com tudo, numa igrejinha, e falou assim: ó, eu só quero que fique aqui os crentes, quem não for crente, rasa daqui. Meu irmão, só todo mundo. Ficou uma senhora lá tremendo. A senhora é crente? Sou. Crente mesmo? Sou. Baixa as armas, ore por nós, que nós precisamos de um crente verdadeiro para orar por nós. Todo mundo ralou, meu irmão. Que tipo de crente você é? Já teve uma experiência com Deus? Você está preparado para o chamado do Senhor Jesus? Que aqui não tem furacão, aqui não tem bala perdida. Mas, meu querido, você está tendo uma experiência com o Senhor Jesus? Em terceiro lugar, além da experiência com Jesus que eu digo aqui, você está administrando a resistência do cristianismo? Você tem sofrido pelo evangelho do reino? Você tem orado? Eu sempre digo aqui, no seu trabalho, você tem colocado, levantado a bandeira de que você é crente? 2 cristãos estavam no trabalho, 3 anos lá, um não sabia, no final de 3 anos depois, eu sou crente, eu também não sabia, os dois não sabiam. Tem crente que é 007 do Senhor, ninguém sabe, agente secreto do Senhor, ninguém sabe que ele é crente, ele está lá, ninguém sabe, ele não sou crente, ninguém sabe. Você tem administrado essa aceitação?
Você tem levantado a bandeira do Evangelho? Você tem sofrido por esse seu Deus que deu a vida por você? Em quarto lugar, meu querido, eu gostaria de aplicar acerca das crises, administrando as crises, acerca da aceitação. Você tem administrado isso de forma equilibrada ou tem reclamado de tudo? Nós colocamos agora no nosso auditório, irmãos, está parecendo um voo para os Estados Unidos ali, as poltronas. Se você não viajou para os Estados Unidos, venha na Escola Bíblica Dominical de manhã, 9 horas da manhã, ar-condicionado, poltrona reclinável. Irmãos, é de primeira linha. É ou não é? Quem veio de manhã, levanta o braço. É ou não é? Meu irmão, para pregar ali tem que ser bom, senão o camarada dorme. Poltrona de primeira linha. Primeira, direitinho, data show, estéreo, tudo perfeito. Passamos a semana toda ali trabalhando, pá. Aí eu tô lá, mas pastor, essa poltrona não é tão boa assim não. Mas pastor, esse ar-condicionado tá gelado demais. Mas pastor, isso é muito justinho. Ah, meu irmão, vai catar coquinho, vai. Não é possível. Tem gente que não valoriza nada. Os meninos passaram a semana toda lá furando, tirando, colocando. Como que você tem administrado as suas crises? Se você chega em casa com pagamento e começa a reclamar com a sua mulher, meu irmão, a tua mulher vai embora, meu irmão. Se você tem reclamado o tempo todo do seu marido, ninguém aguenta. Se você tem reclamado em casa o tempo todo, ninguém aguenta. Cristianismo com má vontade, ninguém aguenta. Vem para o culto, a pessoa não tem nem ânimo, fica aqui, não vê a hora de ir embora. Como você está administrando suas crises diante do Senhor? Deus tem te abençoado, Deus tem te dado tudo. Eu sempre digo que a gente recebe muito mais do que a gente merece. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você recebeu mais do que você mereceu. É verdade. Deus é um Deus bom. Como você tem administrado isso? E por último, meu querido, esse ministério que você vive no cristianismo tem pontos fortes e pontos fracos. Se você quer vida de mar de rosas, não é aqui na Chema, porque aqui é o evangelho da renúncia, é o evangelho da porta estreita, é o evangelho de carregar a cruz e seguir. Tem igrejas que estão lotadas porque vem para cá, vem para cura, vem para cá, vem ser rico, vem para cá. Lá em Recife eu já falei para você que tinha um irmão lá do quartel, que ele foi para uma igreja dessa, ele deu o carro dele, o Chevette Chevelho. Ele tinha um Chevelho e falaram: ó, dá o Chevette que você vai receber um carro zero. Ele deu o carro no dia, puf. Aí ele foi lá pro dono da igreja, pro responsável: vem cá, meu irmão, eu dei o meu Chevette, eu não tenho como voltar para casa, me dá o dinheiro aí para passagem. Aí o líder falou: você não tem fé não? Vai embora a pé. Irmãos, ele chegou lá no quartel no outro dia chorando: ô coronel, pelo amor de Deus, eu dei tudo. Eu falei: quem mandou você dar? Não, Deus que eu acredito. Você deu porque você quis. Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua casa, Deus quer a prioridade do seu coração, meu filho. As igrejas estão cheias de pessoas que estão aqui: vem pro dízimo, vem pro oferta. Meu irmão, não estou nem aí se você está dando ou não está dando, porque quem vai sustentar é o Senhor. Se você não dá, a responsabilidade é sua. Você vai deixar de ser abençoado, porque Deus providencia, Deus dá, Deus ajuda. Eu queria algumas mesas para a escola, meu irmão. Eu estava desesperado, cada mesa era 450, 500 reais, eu não sabia como comprar essa mesa. E agora, essa escola cheia de sala, 27 salas, o que eu vou fazer? Eu mandei um ofício lá para o colégio militar. Aí o camarada falou: não vou te dar nada não. Eu falei: Jesus, agora não é possível, senhor, não é possível. Aí falei com um outro general, aí o general falou: não, tudo bem, fique tranquilo, na hora certa sai. Quando menos esperei, ligou: vem cá, 7 caminhões de mesa. Meu irmão, tem mesa e tudo quanto é lado. Dá uma olhadinha lá em cima. A mesa quebrou um pezinho, eles jogaram fora. O menino, o marceneiro, fez a mesa, ficou novinha em folha. As poltronas do avião da Varig que faliu, tá aqui.
show de bola. As aeromoças, diaconisas vão servir para vocês ali. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele sustenta, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. As lutas são grandes, mas as vitórias são maiores. Por que você não acredita no Senhor? Por que você não entrega a sua vida ao Senhor? Eu concluo esse texto bíblico ressaltando o texto que a gente falou. Repita comigo: vai, vá. Ele é um instrumento escolhido para pregar as boas novas e sofrer pelo meu nome. Eu concluo essa mensagem em 4 tópicos dizendo: Deus quer que você vá. Deus tem uma bênção para você, mas Ele quer que você vá, que você saia da zona de conforto, que você priorize outras coisas. Vá, vá, vá. Você não nasceu simplesmente para ter um bom trabalho, um bom emprego, um carro, uma casa. Deus tem um propósito na sua vida. Eu vos escolhi antes mesmo de você nascer. Em segundo lugar, o próprio Deus diz para Ananias: Ele é um instrumento escolhido. E o Senhor nesta noite quer dizer: você é um instrumento escolhido. Você foi escolhido. Se você está aqui, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Você é um instrumento escolhido de Deus. Em quarto lugar, em terceiro lugar, melhor dizendo, instrumento para quê? Para pregar as boas novas. Você nasceu para pregar o Evangelho. Você não pode ser um cristão de censo de IBGE, não praticante. Você nasceu para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Os anjos falaram para Deus: eu quero pregar. Deus falou: não, anjo, essa responsabilidade está nos shemitos, está em você, pregar o Evangelho. Em segundo lugar, ou melhor, em quarto lugar, ele diz: vá, você é um instrumento para pregar. E depois ele diz: para sofrer. Você quer sofrer? Mas o instrumento sofre. Hoje o Rainer, vem cá Rainer, vai tocar uma música, mas ele estourou a corda do violão lá em cima. Por quê? Porque o violão, mesmo sendo tocado, pode vir tocar, meu filho, ele arrebenta a corda, sofre, mas trocou a corda, colocou um acordoamento melhor e ele está tocando melhor ainda. Você é um instrumento de Deus. Às vezes vai arrebentar a corda, às vezes vai ter algum problema, mas Deus está contigo. Você pode sofrer, o choro dura, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Esse menino que está aqui à frente, coloca lá no vídeo: mascuz com leite, mascuz com mastruz, com não sei nas contas lá. Já foi um montão de gente show. Já foi em quem? Ratinho. Já foi aonde? Na Fátima Bernardes. Irmão, camarada, show. Mas agora ele está sendo um instrumento de Deus. Deus escolheu ele. E Deus te escolheu também para realizar uma grande obra. Creia que você pode ser o Paulo dessa época, para a glória de Deus. Ele vai cantar uma música aqui, vai ser apagadas as luzes, e logo a seguir eu vou fazer um convite para você. E você que está na internet, creia que Deus te escolheu e que Deus te abençoe.